Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo, professor de História, e hoje eu estou aqui para fazer a resolução da prova de História da Unesp 2022. Nesse primeiro vídeo eu farei a prova 1, né, a prova que aconteceu para os candidatos de biológicas, da área de biológicas, aconteceu no domingo, dia 14 agora de novembro. Então, esse primeiro vídeo eu vou fazer a resolução da prova 1, e amanhã eu faço um vídeo realizando a resolução da prova 2, né, que foi destinada aos candidatos de humanas e exatas. Então, sem mais delongas, vamos direto às questões da prova. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Então, para quem fez a prova no domingo, dia 14, quem prestou aí algum curso dentro da área de biológicas, realizou essa prova aqui, foi a primeira delas, né? E a parte de história começa na questão de número 31, tá? Inclusive uma questão clássica da Unesp, né? Como assim uma questão clássica da Unesp? A Unesp adora Grécia e Roma. Então, em todas as provas da Unesp, sem exceção, pelo menos uma questão de Grécia e Roma você vai fazer, tá? Quando não, mais do que uma. Então, aqui começa, né, uma questão que não era difícil, tá? Não era difícil, nada de novo, uma questão que vai envolver aí a democracia em Atenas, né? Vai falar de Roma, comparando com a Grécia, né? Então vamos ler o enunciado dessa primeira questão. Então começa lá, né? Roma não era apenas o parente mais violento da Grécia clássica, não estava apenas comprometida com engenharia, eficiência militar e absolutismo, enquanto os gregos haviam preferido a especulação intelectual, o teatro e a democracia. Então, gente, aqui é um trechinho, né? Esse parágrafo aqui está tentando romper com os estereótipos que nós somos levados a pensar quando associamos Roma antiga ou Grécia, né? É quase que inevitável. Quando se pensa em Roma antiga, as pessoas associarem aos imperadores, às guerras, às conquistas, né? A eficiência militar dos romanos, ao Coliseu, aos gladiadores, tudo militar. E quando pensa na Grécia, democracia, filosofia, né? E o texto está falando que não é bem assim. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Gente, as cidades gregas do mundo grego, né, da antiguidade, as polis, as cidades-estado da Grécia Antiga, elas eram tão militares quanto Roma. É que a Grécia Antiga nunca foi um império, né? Nunca se unificou de alguma forma. Nunca existiu um imperador grego. O único imperador que dominou a região ali foi da Macedônia, Filipe II e depois Alexandre o Grande, né? Que domina a Grécia, mas não era grego, era macedônio. Então, aí muitas vezes a gente associa isso, né? Claro que Roma conquistou muito mais. Roma formou um império, de fato. E outra coisa, né? Quando a gente associa filosofia, democracia, nós precisamos lembrar de uma coisinha. A democracia que surgiu em Atenas não surgiu no mundo grego inteiro. E mesmo em Atenas, ela demorou para surgir. Foram anos e anos de lutas e a democracia ela vem como uma conquista, literalmente. Então a gente associa, às vezes, o mundo grego à democracia, à filosofia. A gente esquece que democracia não foram todas as cidades da Grécia Antiga que seguiram esse modelo. E que as cidades gregas eram tão militares quanto Roma. Basta lembrar de Esparta, por exemplo, e outras também. Estavam sempre em constante guerras. Então a gente não pode generalizar. Aí vem as alternativas. O Excerto critica os estereótipos de Roma e Grécia antigas. Essa crítica justifica, pois. Por que essa crítica tem que ser levada em consideração? Alternativa A. A experiência democrática ateniense foi uma exceção, uma vez que a maioria das cidades-estado gregas desconhecia a democracia? Verdade. É verdade, gente. A primeira já está certa, né? A alternativa A já está correta. A democracia não foi o normal no mundo grego na antiguidade. Foi exceção. Cada cidade-estado tinha o seu modelo político. A gente pode esquecer que as polis, a Grécia não era antiga. Grécia antiga nunca existiu, né? A gente fala Grécia antiga como se tivesse sido uma nação. Não. Cada cidade era totalmente autônoma. E cada uma seguia o seu modelo. E a democracia não foi o modelo mais seguido. Então, essa alternativa A está correta. Vamos para a próxima. 32. Também uma questão que tem caído muito, viu, gente?
tem aparecido muito nas provas, de uma maneira geral, dos vestibulares, expansão do Islã. Antes, né, quando caía a Idade Média, geralmente caía muito feudalismo. As últimas provas mudaram isso. Continua caindo a Idade Média, mas agora sai um pouco daquela visão só ocidental. E tem cobrado cada vez mais o quê? O Oriente, o Islã, né, o surgimento do islamismo e a sua expansão. A formação do Império Árabe Islâmico tem caído demais nas provas. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão 32, que é justamente sobre isso. Vamos lá. A migração de Maomé e seus seguidores para Medina em 622 marca o quê? Gente, então vamos lembrar uma coisinha aqui. Essa migração que Maomé faz de Meca para Medina, que na época se chamava Iatrebe, né? Depois passa a ser Medina, a cidade do profeta, que vai ser justamente a primeira cidade islâmica do mundo, o primeiro estado islâmico do mundo, né? A cidade de Iatrebe, depois Medina. Esse episódio da saída de Maomé de Meca para Medina é conhecido como Hégira e marca o início do calendário muçulmano, de tão importante que foi. Porque Maomé sendo perseguido ali na cidade de Meca, que era a cidade natal dele, quando Maomé sai, né, da cidade de Meca, ele vai para Medina, ele é bem recebido em Medina, é a partir de Medina que o islamismo vai começar a se espalhar, porque ali Maomé consegue converter a cidade inteira ao islamismo, passa a governar a cidade, e a partir daí começa a expansão do Islã, primeiro por toda a Arábia, né? E o interessante vocês lembrarem disso tudo é o seguinte, que os árabes, até o surgimento do islamismo, os árabes nunca tinham sido unidos, nunca. Os árabes viviam divididos em tribos, né? Em clãs familiares. A maioria vivia ali de comércio de caravanas no deserto, eram povos seminômades, existiam algumas cidades como Medina, Meca, né, que eram cidades importantes, mas a questão clânica era muito forte dos árabes. Até o surgimento do islamismo, os árabes nunca tinham se unido. Isso explica porque não é à toa, né, que depois do surgimento do islamismo, os árabes começam a conquistar território, não param mais, e em cerca de 100 anos dominam todo o Oriente Médio, todo o norte da África, Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. Né, na época não existia Portugal e Espanha, né, os territórios hoje pertencentes a Portugal e Espanha. E isso não é à toa, né, gente? Os árabes eles só começaram a conquistar territórios a partir do momento que eles se unem, e unem forças. E isso só foi possível graças ao quê? Ao islamismo. Porque a partir do momento que toda a Arábia se converte ao Islã, a Arábia se une, os povos árabes se unem pela primeira vez e a partir de então conseguem começar a conquistar territórios porque onde eles viviam era um território muito duro. Era praticamente deserto. Nesse sentido, vamos ver as alternativas, né? Então, a migração de Maomé e seus seguidores para Medina em 1622 marca o quê? A conquista muçulmana da Terra Santa após as lutas contra os cruzados europeus? Não, as cruzadas vêm bem depois, na Baixa Idade Média, né? Começa lá em 1096. Então, aqui não. B, passagem da união familiar e clânica dos árabes para a constituição de uma religião coesa? Perfeito. A grande novidade do Islã, né, na verdade foram várias, o monoteísmo e várias outras características, mas para a expansão dos árabes foi justamente, o Islã foi fundamental. E aí, conforme os árabes vão conquistando territórios, porque agora estão unidos sob uma mesma religião, eles começam a espalhar a nova religião também. Formação daí do Império Árabe Islâmico. Tudo bem? Então, essa aqui é a letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 33. Vamos lá. Questão aqui sobre expansão marítima portuguesa. Olha só que interessante. Depois do estabelecimento do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1499, a coroa portuguesa logo preparou nova expedição, tendo como base as informações recolhidas pelo navegante. E essa era mesmo a melhor saída para o pequenino reino português, que ficava justamente na boca do Atlântico. E aí vem a pergunta. Além do motivo apresentado no excerto, contribuíram para que Portugal se lançasse à expansão marítima o quê? Ou seja, além do motivo que está sendo apresentado nesse texto, e qual que é o motivo que está sendo apresentado nesse texto? A questão geográfica de Portugal, né, que não foi a principal. Claro, o texto está nos dizendo o quê? Que Portugal, né, é um reino pequeno, sem muitas opções, ali com saída, né, para o Atlântico, era quase que inevitável começar a navegar.
Mas não basta vontade, né, gente? Não basta vontade. Ah, legal, eu tenho saída para o mar, eu quero navegar, mas tá, isso não resolve, né? Por que que Portugal vai ser pioneiro, vai se lançar por uma série de fatores, né? Portugal foi o primeiro estado centralizado da Europa, né? A Revolução de Avis criou uma aliança entre rei e burguesia e tudo mais. E aí, a gente não pode esquecer que não dava para navegar sem conhecimento. Vasco da Gama não chegou à toa, não foi? Claro, era uma aventura dar a volta em todo o continente africano para chegar às Índias, sim, mas isso foi feito com base em estudo. Sem estudo, não teria como ter chegado até lá, tá? Então, sim, havia interesses comerciais, buscar as especiarias das Índias? Sim, havia. Havia interesses religiosos, havia interesses por parte da coroa de buscar metais preciosos, e aí isso explica as colonizações nessa era do mercantilismo? Sim. Só que além de tudo isso, isso é só a vontade. Mas precisa do preparo, planejamento. E aí envolve o quê? Conhecimento. E quando eu falo conhecimento aqui, eu estou falando o quê? Instrumentos. Bússola, astrolábio, que foi inventada lá na China, mas chegou até a Península Ibérica pelos árabes. Olha a importância dos árabes. Não falei na questão passada que os árabes dominaram a Península Ibérica também? Pois é. Os árabes aperfeiçoaram a bússola, por exemplo, e levaram ela até a Península Ibérica. Por isso que os portugueses vão ter acesso a esse conhecimento. Então, ó, além do motivo apresentado no excerto, contribuíram para que Portugal se lançasse à expansão marítima o quê? A. O interesse por colonizar o litoral africano e a disposição militar para a reconquista ibérica? Não. Quando eles se lançam no mar, eles não estão interessados em colonizar o litoral africano. B. Aliança política e comercial com a coroa de Castela? Jamais. Tá? Portugal não se aliou com nenhuma dessas coroas. Inclusive vai ser rival. Vão formar a Espanha depois, né? Aragão, Castela, Navarra. C. A busca por especiarias da América já para por aí, porque as especiarias eram lá do Oriente. Eles nem conheciam a América. Na verdade, o Colombo tinha chegado à América em 1492, né? Achando que tinha chegado em algum ponto do Oriente. D. O desenvolvimento de instrumentos náuticos e articulação entre interesses comerciais e religiosos? Perfeito. Instrumentos, conhecimento, interesses comerciais e religiosos? Perfeito. 33, letra D. Vamos para a 34. Os povos que viviam nas terras conquistadas pelos portugueses na América, e aí? A. Eram destituídos do interesse de práticas religiosas? Claro que não, né, gente? Os indígenas que viviam aqui no Brasil tinham muitas práticas religiosas, mas os europeus, né, os portugueses aqui, impuseram o cristianismo a eles, catequizaram, os padres jesuítas vieram para isso. B. Concentraram-se nas áreas litorâneas do território? E aí? Só tinha indígena nas áreas litorâneas do Brasil? Claro que não, todo o território era ocupado. Acredita-se que havia cerca de 5 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram aqui, espalhados pela região amazônica, pelo litoral, pelo interior, por tudo. C. Eram coletores ou praticavam agricultura rudimentar? Parece que sim, né? Sim, tinham aqueles que eram coletores, colhiam, né? E tinham aqueles que praticavam agricultura, mesmo que uma agricultura bem rudimentar, né? Usavam muito a prática da queima, né? Do solo para limpar e tudo mais. D. Alimentavam-se prioritariamente de carne humana? Não, gente. Isso foi um preconceito que criaram uma imagem, né? De canibais aqui. Não, não. E eram pacíficos ou dedicados a alianças? Não, muitos resistiram bravamente contra a colonização portuguesa. Então é letra C mesmo, eram coletores ou praticavam agricultura rudimentar. Vamos para a 35. 35 aqui. Isso aqui é interpretação de texto, hein, gente? As irmandades de negros eram espaços permitidos dentro da legalidade, nos quais o escravo podia manifestar-se fora de suas relações de trabalho. Em certo sentido, era através da religião católica que o escravo encontrava algum lenitivo para sua situação. Tudo indica que a permissão para a criação das irmandades de negros tenha sido dada com o intuito de obter melhores resultados na cristianização dos escravos. Paradoxalmente, os negros utilizaram as irmandades para resguardar valores culturais,
em especial suas crenças religiosas. Tudo leva a crer que, a partir da realidade vivida naquela época, bem como considerando as dificuldades, o negro recriou e reinterpretou a cultura dominante, adequando-se à sua maneira de ser. Olha só que interessante, né, gente? É um texto aqui que está falando da importância das irmandades de negros, né? Num Brasil tão escravista, numa sociedade tão violenta como a do Brasil. Bom, toda a sociedade pautada na escravidão é uma sociedade violenta. O Brasil é uma sociedade onde a violência fazia parte do cotidiano, as torturas, os açoites, né? Escravidão, uma violência terrível, né? E nesse contexto, os escravizados eles buscavam formas de sobreviver e recriar sua cultura. Esse tipo de questão, gente, tem caído muito, que tem falado da cultura afro-brasileira, né, e das resistências culturais africanas, muito. Então, as irmandades religiosas, elas foram criadas para impor o cristianismo aos escravizados. Mas, mesmo assim, os escravizados conseguiram criar, dentro dessas irmandades, religiões, né, práticas religiosas com forte influência cultural. Bom, eu sei que esse texto não está falando disso, mas pega, por exemplo, o próprio candomblé, né? Uma religião afro-brasileira que é, na verdade, uma maneira de resistência. É uma religião que mistura elementos cristãos com elementos africanos, né, com os orixás, com elementos indígenas, justamente porque os africanos eram obrigados a aderir ao cristianismo e abandonar sua religião, mas não abandonavam completamente, então vai ter nesse sincretismo. E o que o texto está dizendo aqui é basicamente isso. Então, a letra correta, né, segundo o excerto, as irmandades religiosas de negros no Brasil colonial eram o quê? Aqui nessa, a correta é a letra D de dado, né? Espaços de imposição de princípios europeus aos escravizados e, simultaneamente, de manifestação de traços culturais de matriz africana. Então, surge como algo de imposição europeia, mas acaba se tornando, né, acaba se misturando ali com traços culturais dos africanos e acaba tendo esse sincretismo religioso. Então, as duas coisas ao mesmo tempo, é imposição e é sincretismo. Letra D de dado. Fiquem atentos a esse tipo de questão, hein, gente? E aí, vamos para a questão de número 36. Um outro assunto que as provas gostam muito, né? A prova da Unesp também. O Enem também gosta muito, que é absolutismo. Adoram colocar imagens do rei Luís XIV, né? Impressionante. O rei famoso, o rei Sol, né, da França, né, a famosa frase, o Estado sou eu, um rei, uma lei, uma fé, aquele rei que melhor representou a monarquia absoluta, né? No auge ali na França. Até que depois vem o Luís XV e já começa a crise, e o 16 é aquele que acaba guilhotinado na Revolução Francesa, né? Então vamos lá. Observe a imagem que é uma parte da gravura Luís XIV como imperador romano. Olha só, hein? Então estão fazendo uma comparação do Luís XIV aí como um imperador romano montado em um cavalo, né? Parece aqueles quadros do Napoleão também, né? A imagem associa a França do século XVII à Roma antiga. Por quê? Né? Recorrendo à figuração típica como símbolo de poder, conquista e grandiosidade? Sim, é claro, né, gente? Então, essa imagem que está associando o rei Luís XIV a um imperador é uma propaganda pró-Luís XIV, né? Está mostrando o Luís XIV como alguém muito poderoso. Dá para só bater o olho, você entende, né? Montado num cavalo, imponente, né? Quando você coloca igual o Napoleão, por que o Napoleão pedia para os quadros dele pintados sempre ele em cima do cavalo e tudo mais? Mostra poder, mostra conquista. O cavalo era símbolo do quê? Símbolo militar, gente. Então aqui está colocando o rei Luís XIV não só como um rei que fica lá no Palácio de Versalhes, no luxo, né? E sim como um conquistador em cima de um cavalo. Como Alexandre o Grande, como Napoleão e outros imperadores romanos, né? Como um Júlio César. Bom, então é a letra A, essa 36. E vamos para a 37, aqui embaixo. Um texto de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patrono da independência do Brasil. Vamos lá, vamos dar espaço para José Bonifácio. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civilização e a indústria. E qual será a causa principal de um fenômeno tão espantoso?
A escravidão, senhores, a escravidão. Porque o homem que conta com os trabalhos diários de seus escravos vive na indolência. E a indolência traz todos os vícios após si. Gente, José Bonifácio foi um crítico ferrenho da escravidão. E detalhe, o projeto que José Bonifácio tinha para o Brasil independente era a abolição da escravidão. Era a manutenção, sim, de uma monarquia constitucional sem escravidão. Sabemos que não foi isso que aconteceu. A independência veio em 1822 e a abolição da escravidão só em 1888, né? Demorou um pouquinho só depois. E o José Bonifácio está falando aqui, né, que a corrupção, né, o luxo, todos os problemas da humanidade vêm da escravidão, e não tava errado não, viu, gente? Os males do Brasil, praticamente todos eles vêm da bendita da escravidão. Bom, vamos ver, né, o que a pergunta nos traz. A manifestação de uma das principais lideranças do país, logo após a independência do Brasil, revela o quê? A justificativa para a adoção do primeiro reinado de políticas agressivas de estímulo à imigração. Não, isso vai acontecer no segundo reinado, que uma grande leva de imigrantes começa a entrar no Brasil, segundo reinado, com o avanço do café, não no primeiro. 2. Disposição majoritária nos setores que participavam do processo emancipacionista de eliminar gradualmente a escravidão. Na verdade, é o contrário. A escravidão não vai ser abolida, nem vão tocar nessa questão, justamente porque a elite que estava ao lado de Dom Pedro I na independência queria manter a escravidão. Era uma elite dona de terras e de escravos. Então, não. C. Campanha abolicionista sistemática iniciada ainda no período colonial dos cafeicultores paulistas? Não, gente, nem existe cafeicultor paulista aqui ainda. D. Rejeição de clara influência liberal iluminista, da ideia de que os homens são desiguais por natureza? Não é isso que está mostrando aqui. Crítica voltada aos setores social e politicamente hegemônicos do Brasil, à dependência do trabalho obrigatório? Sim. José Bonifácio está fazendo uma crítica à elite do Brasil, que quer manter a escravidão, né? Então, a letra E, a 37. Vamos para a 38. Os únicos países africanos não colonizados por potências europeias do século XIX foram quais? A. África do Sul, já para por aí, porque a África do Sul foi colonizada pela Holanda e depois pela Inglaterra. Esquece. Libéria? Opa, parece que sim. Criada na metade do século XIX por iniciativa norte-americana? Sim. E a Etiópia, que uniu cristãos e islâmicos na luta de resistência às investidas armadas italianas? Sim. Se vocês pegarem o mapa da Conferência de Berlim, que foi aquela conferência que dividiu o território africano entre zonas de influência das potências europeias, vocês vão ver justamente que a Etiópia não está ocupada por ninguém. As outras, a Argélia, foi ocupada pela França. Marrocos, nossa, foi alvo de disputa entre a Alemanha, inclusive confusão que vai criar tensões lá, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, a questão marroquina, né? França, Alemanha, Inglaterra. Egito também foi dominado pela Inglaterra, né? A questão da construção do Canal de Suez. Então só poderia ser a B mesmo, a 38. Vamos para a 39. O crescimento urbano, ao criar um mercado potencial mais amplo, estimulou igualmente o crescimento das indústrias artesanais e de algumas fábricas que empregavam uma força de trabalho concentrada. Deixando de lado as características peculiares dessa sociedade urbana em expansão, a razão para a crescente debilidade de qualquer expressão política especificamente urbana era a posição peculiar da cidade no sistema econômico e fiscal, consolidado pelo pelo contínuo progresso do setor com base na exportação de produtos agrícolas. O excerto apresenta uma experiência histórica vivida por alguns países hispano-americanos e também pelo Brasil, entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX. Né? E aí ele, cara, tal situação, o que esse texto está nos dizendo, gente? Esse texto está nos dizendo o seguinte: os países da América Latina como um todo, ali na passagem do 19 para o 20, eles começaram a sofrer um processo de urbanização, tá? Um processo de urbanização e industrialização. Basta pensar no Brasil, por exemplo, tá? No café, principalmente aqui em São Paulo.
na passagem ali para os anos 1900? A rápida, a rápida urbanização, né, principalmente de São Paulo, nesse período. Então, qual que seria a alternativa mais correta? Isso aqui é interpretação de texto também. É a letra D, de dado. Derivou da combinação entre os processos de modernização urbana e inserção das economias latino-americanas na divisão internacional do trabalho, né? Então, cada vez mais, né, os países latino-americanos, incluindo o Brasil, passam a ter um papel fundamental na chamada divisão internacional do trabalho, com esse processo de aceleração. Basta lembrar que o Brasil vai ser o maior exportador de café, por exemplo. E durante um bom tempo, viu? Durante um bom tempo. No início aqui da República, né? Bom, questão 40, uma questão de Guerra Fria. Gerações inteiras criaram-se à sombra de batalhas nucleares globais, que acreditava-se firmemente podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. A peculiaridade da Guerra Fria era de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente da Guerra Mundial. A contradição entre os dois parágrafos do excerto justifica-se, pois havia... Então, gente, o que o texto está querendo dizer? Aquela grande contradição, né? Uma famosa afirmação do pensador Raymond Aron, né? Ele fala que a Guerra Fria, o período, né, que a gente conhece como Guerra Fria, ali pós-Segunda Guerra Mundial, é um período onde a paz era impossível e a guerra improvável. Como assim? Gente, quanto mais União Soviética e Estados Unidos, quanto mais essas duas superpotências se armavam, armas nucleares, mais improvável a guerra se tornava. Porque uma guerra entre essas duas superpotências acabaria com o mundo, não tinha vencedor e vencido. Não teria. Todo mundo seria o fim para todos. Então, quanto mais letais as armas, mais poderosas, mais improvável a guerra estava se tornando. Nesse sentido, a alternativa correta é a letra E. Um clima de contínuo medo, mas as duas superpotências evitaram tomar decisão que pudesse provocar um conflito bélico direto e concreto. Nunca, durante a Guerra Fria, soldados soviéticos e soldados norte-americanos estiveram no mesmo campo de batalha. Nunca. No Vietnã, os Estados Unidos mandou soldado, a União Soviética não. No Afeganistão, a União Soviética mandou soldados, os Estados Unidos não. Na Guerra da Coreia, os Estados Unidos mandou soldados, a União Soviética não. Isso é a Guerra Fria. Tá? E para nós finalizarmos a questão 41, olha quantas questões de história, hein, gente? Caramba! Questão 41, questão sobre redemocratização ali no finalzinho da ditadura. O ano de 1985 foi um grande anúncio de ditadura finda, temperado pela exclusão de vozes que significavam alternativas no combate à ditadura, como se observou no silenciamento de importantes movimentos sociais, substituídos pelo olhar exclusivo para agentes da polícia institucional, da política institucional, né, errei de novo, e da cena cultural dominante. Gente, esse texto está fazendo uma crítica a um grande problema, né, do Brasil. O Brasil não se reconciliou pós-ditadura. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, vamos parar para pensar. Acaba a ditadura em 85. Quem que assume a presidência do Brasil, né? Após a morte do Tancredo Neves? Sarney. Quem é Sarney? Sarney foi um dos nomes principais, uns nomes de confiança dos militares durante a ditadura, de uma família poderosíssima do Maranhão que apoiou a ditadura. Tanto é que o Sarney era presidente da Arena, partido dos militares. Depois vem quem? Collor. Collor, família Collor, apoiou também a ditadura. E quem estava nessa disputa sempre? Maluf, um dos grandes nomes da ditadura também, apoiado pelos militares aqui em São Paulo. O que eu estou querendo dizer e o que esse texto está querendo dizer? Quando termina a ditadura militar no Brasil, quem vai continuar comandando o país, em grande parte, são pessoas que estavam ligadas à ditadura e que, em grande parte, apoiaram a ditadura. Tá? E os movimentos sociais, aqueles que realmente representavam uma alternativa, fizeram oposição à ditadura, muitas vezes foram silenciados. Bom, nesse sentido, o excerto compreende o processo de redemocratização brasileira nos anos 1980, como o quê? Letra C. O prevalecimento de um projeto de transição negociada,
que evitou confrontar diretamente os responsáveis pela ditadura. Jogaram para debaixo do tapete, né? Literalmente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da correção. Farei a correção do segundo dia. Fiquem atentos aqui no canal. Deixe o comentário aqui, qualquer dúvida que tiverem. Deixe um like também que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.